Mais um Pod Mara, que maravilha! Falando literalmente de tudo e com todos. Já se inscreveu? Então, perfeito. Vai se inscrever? Demorou, porque nós já temos aproximadamente 70 episódios. Falamos com médicos, jornalistas, profissionais liberais. E você pode conferir. Falamos sobre polêmica, mas não necessariamente, porque aqui a gente aborda assuntos que são corriqueiros na vida de todo ser humano, independente se ele é celebridade ou não é celebridade, assunto que com certeza você vai se interessar. E aqui a gente vai conversar naturalmente e quando você vê, você já recebe a informação que você precisa. Por exemplo, o nosso podcast de hoje. Nós vamos falar de um assunto que é comum, que é corriqueiro, que é necessário, essencial na vida de todo ser humano. Vamos falar de sexo. Exatamente. Posso falar sobre sexo? Aí você me responde: pode, Mara. E para falar de sexo, eu vou trazer uma pessoa muito bem informada, uma pessoa referência no assunto, respeitadíssima e que eu estou tendo prazer de compartilhar com vocês essa conversa que vai ser muito edificante para todos. Isso, para homens, mulheres, você que é adolescente também e você que se interessa já por esse assunto, que é o sexo. Muito obrigada, minha querida Agni. Eu fico honrada e muito grata por você me dar e proporcionar esse espaço. Agni, foca nela, Teteu. Isso mesmo. Ela se denomina uma mulher potencializadora do prazer. Uau! O prazer, gente. Tudo na vida a gente tem que ter leveza, vontade, prazer em fazer. E ela tem como meta, olha aqui para a câmera do Clodovil, que está um close lindo em você. Ela tem como meta de vida desmistificar crenças e despertar o dito tesão de viver na vida das pessoas. Você é de onde? Sou do Espírito Santo, de Vitória. De Vitória. Exato. E você veio de lá, você chegou especialmente para fazer o nosso podcast. E sou muito grata e honrada por você ter me proporcionado esse espaço, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que vai ser dito hoje. E você é casada, você tem filhos? Eu sou divorciada, tenho 2 filhos, Luiz Eduardo, de 8 anos, e Augusto Henrique, de 5 anos, que eu falo que são futuros grandes homens. Uau, a mãe de 2 meninos. Exato, Mara. Já viram que a nossa entrevistada de hoje é muito enigmática, muito interessante. Ela se chama Marla. Exato. Só que aqui eu quero que vocês entendam que eu estou como Agni. E esse projeto é o que vai fazer parte e vai ser o principal foco. Então, a partir de hoje, você já sabe. Quando você quiser saber de sexualidade consciente, você vai procurar Agni. saber sobre Agni. E por que você adotou um nome simbólico e não Marla mesmo? Agni vem de Agni Sharani, que é aquela que se rende ao fogo da vida, em sânscrito. E o fogo é uma simbologia que vem da vida, do prazer de viver, dessa energia vital, dessa vivacidade. Então, que é o meu propósito de vida. E muito interessante que esse nome eu ganhei no Tantra. No Tantra, quando você se forma, você convida pessoas que realmente querem o seu bem e realmente estão bem conectadas com você e sabe quem é você verdadeiramente, e elas te batizam com um nome que é aquele nome que geralmente você segue como propósito. E quando trouxeram esse nome para mim, eu vi que fazia muito sentido. No Tantra, porque eu também estudei o Tantra não dual. Então foi no Tantra que você recebeu esse nome.
O seu projeto, do Exato. Agni. Não, eu não recebi pro projeto. Esse nome é meu nome do Tantra. Do Tantra. O Agni foi o projeto que eu comecei a tomar consciência depois. Certo. E muito interessante que tudo fez muito sentido para mim. Porque eu sempre me conectava e falava assim, o que realmente é o meu propósito de vida? E quando veio esse nome, isso fez muito sentido. Isso, exatamente o que eu ia falar. Quando veio esse nome do Agni, que foi no Tantra, mas aí você tem algum episódio de traumas? O mais interessante de tudo isso é que eu não tinha consciência de várias questões de traumas que a gente tem. Porque a gente geralmente tem consciência que trauma é algo relacionado a abuso sexual. Isso é o que é mais consciente para as pessoas. Só que a gente recebe abuso praticamente todos os dias. Porque abuso também é verbal. Uma pessoa que... Um olhar, às vezes. Um olhar pode ser um abuso, sabe? Então, existem agressões verbais, um olhar, forma como uma pessoa reage com você. Várias são as formas de abuso. Então, não é só sobre realmente ser sexual. Se você for parar para pensar, às vezes uma agressão física é muito pequena diante de algo muito forte, de um desrespeito, de uma agressividade, de a pessoa poder ser rejeitada, ignorada e humilhada a vida inteira. Mas isso é muito interessante que quando eu estudei o Tantra, eu vi como várias pessoas passavam por isso e não tinham tanta consciência. E várias pessoas perdiam prazer de viver. Mas como você teve essa consciência de nuances de traumas? Olha como a vida é linda e maravilhosa. Eu te falei que eu conquistei tudo que eu quis da minha vida. Eu fui um excelente profissional. Eu, inclusive, até hoje ganho muito dinheiro. E por que, então, seguir nesse propósito de vida? Eu sempre pedi a Deus, eu falava assim, Pai, se eu conseguir tudo isso que eu tô pedindo aqui, eu prometo, eu assumo um compromisso que eu vou fazer a diferença positiva na vida das pessoas, e continuei seguindo. Segui com gestão humanizada, sou uma pessoa que inspira várias outras pessoas, e foi quando foi aonde eu tive um insight. Eu tenho mais de 20 anos de estudos na parte de autoconhecimento. E o mais interessante de tudo é que os cursos, em sua maioria, vão só até a página 2. E o que é a página 2? É muito tranquilo a pessoa chegar, ficar espiritualizada, meditar, respirar. Essa é a página 2. Não, essa ainda é a página 1. Certo. A página 2 é quando você ainda começa a olhar para suas emoções. Só que aí depois da página 2 é quando você olha para a tua sexualidade. Quando chega a parte da sexualidade, ninguém quer falar sobre isso. E eu te justifico por quê. Quando a gente é pequeno e a gente está descobrindo o nosso corpinho, o que acontece? Rejeita. A gente descobre a mãozinha, a boquinha, o pezinho. E é muito divertido, é super prazeroso essa descoberta. Só que a gente também descobre a nossa genital, o nosso bumbum, o clitóris, a vagina, o pênis. E aí o que falam pra gente, Mara? Tira a mão daí. Isso é feio, tira a mão daí. Olha, para com isso, menino. Isso quando não gritam com a gente ou bate na gente. Bate, tira a mão daí. Não pode, é errado. Isso para uma criança é uma violência muito forte. E aquilo fica registrado no nosso inconsciente. E a gente cresce com isso registrado de uma forma tão grande que quando a gente é adulto, a gente sente culpa, medo e vergonha por sentir prazer ou por tocar no nosso corpo, ou quando alguém toca no nosso corpo, a gente pode congelar. Isso influencia de várias formas. Então, muitas das coisas que acontecem com a gente na nossa infância não foi nem por mal. É porque a gente foi criado dessa forma porque nossos pais, eles não tiveram o estudo coerente do que é uma sexualidade. Antigamente, como é que nossos pais faziam? Eles sobreviviam. A nossa Constituição Federal surgiu agora em 88. Antes,
As pessoas viviam como? O mais importante para elas era criar a família, dar um alimento e sobreviver. Você acha que as pessoas hoje praticam mais sexo do que antigamente? Eu acho que antigamente não tinha, como diz, né? Não tinha televisão, Agnes. As pessoas Olha, tinham mais prazer, você não acha? é uma boa pergunta. Vou até Ah, estudar mais sobre isso, porque realmente tem essa fala, né, que como antes não tinha TV, tinha mais filhos e que as pessoas aham, praticavam mais sexo. exato. Mas realmente eu preciso estudar melhor para te responder. E voltando nessa questão de como eles cresceram, por exemplo, meus pais cresceram na roça. Antigamente, os filhos eram criados na roça, precisava trabalhar, cozinhar, então não tinha toda essa educação e essa abordagem. E aí, como eu tinha te falado, eu cresci, mas meus pais sempre quiseram do melhor para mim. Então me orientaram, filha, estuda, ganha dinheiro, constitui Casa. sua família, casa, que você vai ser uma pessoa Ó, bem-sucedida. segura aí o seu raciocínio. Segura seu raciocínio. Eu acredito que hoje você é muito convidada para palestras, para passar esse seu conhecimento e a gente vê que você é genuína, que você vem realmente com base, com a raiz dos seus pais. Falou, meus pais foram criados na roça. Então, você conversava de sexo com sua mãe, com seu pai? De jeito nenhum, porque era feio, era sujo, se tocar era errado. Quantas mulheres já ouviram, fecha essa perna? Você ouviu isso quando Sim, você era criança? sim. Fecha a perna, menina. Fecha a perna. E não só as mulheres, e é o que eu reforço, que o mais interessante, que geralmente as pessoas olham para mim e falam, Agni, é importante você empoderar as mulheres, ajudar as mulheres. É o conhecimento, né? O seu próprio conhecimento e a liberdade. É isso que você pontua. Eu pontuo mais ainda, no andar mais profundo. Hum. Porque não é só sobre conhecimento, é sobre alinhar instinto, pensamento, emoção, né? Porque a gente não tem o nosso instinto, a gente não tem a nossa emoção, Sim. a gente não tem o nosso pensamento. E isso é o que nos move. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, sexualidade é uma energia que nos move a buscar intimidade, a buscar conexão, a buscar. Então não é só sobre prazer, sabe? E aí a sexualidade, tanto feminina como masculina. Sim. Mas você acha que, por exemplo, para nós mulheres, tem mais tabu, mais preconceito? Eu reconheço que para a mulher tem muito tabu, muito preconceito. Só que o homem também passou por uma criação que ele acreditou que ele também precisava o tempo todo sustentar, ser forte. Não pode chorar. Não pode. Homem que é homem não chora. Não pode mostrar fragilidade. E aí tá vindo essa mulher super empoderada e tá começando a aparecer um homem amedrontado, porque ele não sabe mais como lidar com essa mulher. E é sobre isso que a Agni vem, para mostrar para esses homens uma maneira de olhar para sua sexualidade, mas com respeito a essa mulher empoderada que está vindo aí, sabendo se comunicar, mas também olhar para suas emoções, sabe? Então é muito mais profundo do que só conhecimento. É sobre alinhar, repito, alinhar pensamento, Instinto emoção e e razão. instinto. Razão, sentimento e instinto. Eu posso, para eu fazer um entendimento, para eu guardar. Isso. Razão, sentimento e instinto. Exato. Então, Porque o que acontece? Geralmente, o que a pessoa faz? A mulher, principalmente, se ela sente tesão e ela não escuta... E eu falo a mulher, principalmente, porque a mulher, ela se expressa mais. Então, a mulher, geralmente, ela sente tesão. Se ela vai lá e não escuta o coração dela, né? E os pensamentos dela, o que acontece? Muitas das vezes ela sente culpada, porque o coraçãozinho dela, às vezes, está machucado. O homem também passa por isso, só que a diferença é que o homem não conversa sobre isso. Você já percebeu que o homem não conversa com os amigos dele sobre o que passa com ele? Porque os amigos fazem o quê? Piada. Faz ele de chacota. Então, assim,
aquele ditado que diz que a mulher é mais sentimento, o homem é mais razão, tem lógica? Não é que Assim, tem né? lógica, é que fomos criados assim. A gente foi criado de que o homem precisa ser forte, não pode demonstrar emoção, e a mulher de que ela não pode, por exemplo, algo que é bem interessante que eu sempre falo. Geralmente, nos cursos que dão sobre sexualidade, ensinam a mulher o seguinte: olha, você não pode demonstrar que você está interessada nele. Você joga o lenço, se ele pegar é porque ele está afim de você. Agora, como é que o cara vai interpretar que a mulher tá ali dando moral para ele? Aí fica aquela mulher angustiada, porque ela não sabe se ela se expressou da maneira adequada. Se Ou ela pode vai ser fácil, é o ela vai, famoso vai ficar fácil. mal, vai se sentir fácil. E o homem tá ali, às vezes, nem tá entendendo que a mulher tá afim dele, sabe? Então é sobre isso, é sobre tá tudo bem a mulher expressar, mas saber como se expressar. Aham. Saber o contexto para se expressar, porque outras já vão demais e se jogam demais e o homem assusta, porque tem homem também que ele quer uma mulher que chegue com respeito também para ele, sabe? Não que tenham alguns que gostem dessa mulher que vai com a pegada, mas em sua grande parte, se o cara não tá preparado ali para tua reação, ele vai levar um susto se você pular em cima dele ou agarrar ele. Gente, é questão de respeito, comunicação honesta, é saber abordar da melhor forma. Aham. Gente, esse assunto, tá vendo? A gente tá falando sobre vida, sobre prazer, sobre ação e reação. É, agora vamos colocar umas fotos da Agni aqui, umas fotos bonitas. É, inclusive, quando ela chegou de branco e preto, eu falei, pensei que você vinha de vermelho. O prazer de deixar uma mulher em chamas. Uau! Olha, esse é o seu símbolo. Bonito, hein? Um A, né? Uhum. Agni. Desejo o máximo. Linda essa foto. Muito bonita. E ela é muito convidada para palestras. As pessoas se aproximam muito dela para tirar dúvidas, esclarecer. E você usa potencializadora do prazer e não sexóloga, Exato, potencializadora do prazer. certo? Porque o que acontece? Geralmente, quando fala para alguém, você precisa ir numa sexóloga, você precisa ir numa terapeuta, o que a pessoa pensa? Eu não tô com problema. E homem, principalmente. Por quê? E ele tá certo de falar assim, porque ele nem tem ideia do que ele tem. Eu falo que uma sexóloga, uma terapeuta, era importante a gente ir igual no médico. A gente ir uma vez por ano. Porque a gente sempre vai ter, a gente sempre vai estar entendendo e conhecendo o nosso corpo. A gente não se conhece. A cada dia é uma nova experiência. E a mulher, por exemplo, como ela ainda tem o ciclo menstrual, a cada momento que ela está numa interação sexual, ela está diferente. E é isso que eu ensino os homens. Eu ensino os homens que cada mulher é única e cada Que experiência é bacana isso. única. Então não tem. Se vai alguém e fala assim: olha, eu vou te ensinar um método que vai fazer a mulher gozar em 3 segundos, esquece. Não existe. Cada momento é único. E é sobre conexão genuína que eu ensino. A partir do momento que você consegue ter uma comunicação honesta e se conectar de forma genuína, você sim vai chegar, vai transcender, né? Vai chegar num amor espiritual. Lembra de você falar, mas o que sexo tem a ver com espiritualidade? Porque o sexo é sagrado quando ele existe esse respeito, essa conexão, quando ele é genuíno. E isso só acontece quando existe uma confiança entre as duas pessoas, quando as duas pessoas estão seguras de se expressar. E o que acontece quando a gente vai transar com alguém? A gente fica com medo. Vai que a pessoa vai achar que eu sou uma vagabunda, eu não vou fazer de jeito, eu vou fazer e a mulher fica travada ali. E se o homem não sabe criar um espaço seguro para essa mulher, ele nunca vai chegar nessa conexão genuína com ela. Enquanto a mulher não se sentir segura o suficiente, ela nunca vai expressar seus desejos com o homem. E é sobre isso que eu ensino. Uau! E aí, com certeza você vai seguir, você vai na rede social do
Agni, do Agni, projeto Agni. isso, Agni. Meu Instagram é Agni com I, Deusa com S. Agni Deusa. E você pode jogar no Google também, que aí você vai encontrar. E quando você usa deusa, é justamente isso, de ver como algo muito respeitoso. Exato, no Tantra se chama a mulher de deusa. Por quê? Porque o Tantra respeita o corpo como um sagrado, como sendo algo que deve ser respeitado. E quando eu coloquei Agni Deusa, é para mostrar que eu estou falando sobre algo que é algo importante na vida das pessoas e que é algo que tem que ser respeitado. E por quê? Porque quando a gente fala de sexualidade, geralmente as pessoas fazem o quê? Você já Tem percebeu? um preconceito. Não, você já percebeu que os grandes da sexualidade, quando estão nas redes sociais, o que eles fazem? Piadinha, brincadeirinha. E não é sobre isso. Se eu tô falando de sexualidade, eu quero mostrar tesão. Eu quero mostrar a seriedade, porque isso faz parte das vidas das pessoas. Quando você nasceu de um ato sexual e alguém gozou. Senão não teria tido você, sabe? Então, seu pai com certeza gozou. Porque senão você não teria nascido. E depois, E a mãe ovulou. depois você mamou no peito, que é, sabe, outro lugar muito importante, que é importante ter muito respeito, muita reverência. E hoje as pessoas olham com muita vergonha. E tá tudo bem olhar para a sexualidade e entender. E o mais triste de tudo isso, Mara, é que eu vejo vários relacionamentos frustrados porque as pessoas não têm coragem de ter essa comunicação honesta, de falar, olha, eu me sentiria muito mais confortável se você fizesse isso em mim. Eu gostaria de experimentar outras coisas. Mas as pessoas têm medo do julgamento e não se permitem. E aí passam anos frustrados. E o pior, Mara, o corpo da gente, ele registra... Lembra que eu te falei que o corpo da gente registra traumas? Uhum. Então, por exemplo, uma mulher que ela acredita que ela é obrigada a transar com o marido dela, se ela faz isso sem realmente querer, o corpo dela começa a reagir. E vai chegar num ponto que quando o marido dela tocar nela, ela vai ter repulsa pelo marido. E isso se todo o canal vaginal dela não se anestesiar. E aí tem muitas mulheres que às vezes acham que não gostam mais do marido porque não sente mais prazer em transar, mas na verdade ela só não soube comunicar de uma forma honesta para ele de que aquele momento ela não estava afim de transar, porque ela se acha obrigada de estar transando. Isso quando o marido não acha que ela tem que transar com ele mesmo. Uhum. Então isso é muito sério. E agora eu tô falando depois que as pessoas já estão junto no relacionamento. Agora, uma coisa muito simples que acontece todos os dias que o homem e até a mulher não sabem, mas que faz muita diferença. Por exemplo, quando alguém, né, uma pessoa tá ali se relacionando com outra e manda mensagem para poder se ver, em vez de falar de uma forma respeitosa, olha como é simples o detalhe, mas faz muita diferença. Em vez de falar geralmente uma pessoa abordar. Geralmente uma pessoa fala para outra assim: "Ai, hoje eu tô afim de te ver". Isso. Se uma mulher realmente se ama, se valoriza e o outro fala eu tô afim de se ver, ela não vai olhar isso com bons olhos. É interessante, né? Você deve estar pensando, pô, mas ele tá querendo ver ela. Tá, mas ele não perguntou se ele pode ver ela. Olha a diferença, Mara. Eu posso te ver hoje? É a mesma coisa do... Eu posso. O fato dele querer não significa que ela vai estar disponível para ele. E esse detalhe muito ínfimo faz muita diferença no nosso inconsciente. Porque quando você age de uma forma respeitosa, eu posso penetrar você para uma mulher, o corpo dela, inclusive, relaxa. Que homem pergunta para a mulher se pode penetrar? É muito difícil isso. Que mulher que se pergunta se hoje ela está afim realmente de ter aquela relação sexual. Ela não percebe e o corpo registra e isso vira trauma. E a pessoa nem sabe. Então você que está assistindo aí, talvez seu corpo está todo traumatizado e você sequer tem consciência disso. E não só a mulher, tá? O homem também. Porque tem homem que também é abusado pela mulher. Por quê? Porque... tem mulher também que sente desejo, sente vontade, não respeita o homem, não respeita o tempo do homem. E tem muito homem frustrado porque ele tem ejaculação precoce,
Mas não é precoce, é a mulher que não respeitou o tempo dele. Então, assim, tem homem que ele é muito mais etéreo, ele precisa ir com muito mais leveza, olho no olho, respirar junto, movimentos mais lentos, para ele conseguir se conectar. Se a mulher já chega com muito fogo nele, aquilo vem muito forte e ele não vai conseguir segurar. E para nós mulheres, às vezes, às vezes isso pode ser, na cabeça de quem ainda não tem consciência disso, frustrante, mas não é. É a questão dos dois conseguirem conversar de forma honesta para um ir guiando o outro. Olha, calma, meu amor, espera um pouco, tá muito rápido para mim, eu não vou conseguir segurar. E a mulher entender e diminuir a velocidade até que os dois cheguem no clímax juntos. Então, você falou algo que era justamente o que eu estava pensando. Agora, como diz, né? Agora a nossa conversa vai fluir. Homem e mulher pensam iguais? Sentem iguais? Ou literalmente mulher de Vênus, homem de Marte? A mulher tem todo o ciclo menstrual. Então, eu falo, foi muito legal essa pergunta, porque chega num ponto crucial, que eu falo que eu defendo a virilidade não linear. Por que virilidade não linear? Porque a mulher, ela não é linear como o homem, todo dia tá com o mesmo humor, porque a gente tem os nossos hormônios, o fluxo menstrual. Então, não quer dizer que hoje a forma que a mulher transou maravilhosamente com você, amanhã ela vai querer dessa forma, amanhã talvez ela vai querer só uma conchinha. E não é porque você fez uma massagem nela que ela vai querer transar com você, ela só quer massagem, então é sobre comunicação honesta. Já o homem, ele tem essas emoções, sim, e não é volátil como a mulher, só que a sociedade que ele foi criado ensinou para ele que ele não pode demonstrar as emoções. Então, a mulher demonstra demais e o homem não demonstra nada e acaba que chega num desequilíbrio. Por que eu falo homem não linear? Porque eu quero mostrar para esses homens que eles podem sim ser esse macho alfa, sabe? E não ser criticado porque hoje está vindo um empoderamento feminino, mas muito raivoso, com muita raiva desse masculino. E não é sobre isso, é sobre uma harmonia dos dois. Uma mulher quer um homem viril, macho, alfa, sim, só que ela quer um homem viril, macho, alfa. Por que eu falo não linear? Porque que ele compreenda essa forma volátil que é a mulher. E ele só vai conseguir entender em que momento que ela está ali se ele comunicar de forma honesta com ela e ela se sentir segura de expressar aquilo que ela realmente está sentindo. Porque tem homem que fala, não, mas para mim tá tudo bem isso. Mas quando a mulher se expressa, ele dá uma catracada e julga, e a mulher retrai. Então a mulher não sente confiança de falar o que ela realmente pensa, porque às vezes o homem já criticou a forma dela vestir, a forma dela se portar, a forma dela comer. Você acha que ela vai se expressar sexualmente com um homem que criticou tudo isso antes? Se o jeito que ela come, ele critica, o jeito que ela se veste, ele critica. Você acha que ela vai fazer uma posição sexual super extravasada, super relaxada, do jeito que ela realmente está com vontade? Ela vai ficar super retraída. Então é sobre isso. Eu falo que o homem viril não linear é aquele que respeita e aceita a mulher na sua mais sublime autenticidade. Só que não quer dizer que aceitar ela na sua mais sublime autenticidade vai ser algo que ele vai conseguir. Então ele precisa também compreender até onde ele consegue ir. E se com essa mulher super empoderada, autêntica, ele não conseguir, tá tudo bem. O importante é que ele está tentando compreender como é que isso funciona. O importante é que ele está ali para aprender. Aí você fala, mas espera aí, não fundamentou. Não é porque temos várias crenças, vários valores, e nem todo homem está preparado para essa mulher empoderada. E é isso que eu ensino. Eu ensino você, homem, a saber se comunicar de uma forma honesta e tá preparado para conviver e chegar no mais alto nível de conexão e intimidade com essa mulher hoje que é livre, empoderada de seus desejos, que ela só quer ser respeitada e amada verdadeiramente. E é mais interessante, Mara, que ensinam por aí assim, homem, o negócio é o seguinte, você só vai conseguir uma mulher se você realmente for uma pessoa que se destaca. Aí o cara
sinceramente, eu fico tão triste quando eu vejo esse tipo de informação, porque tem muito cara que já tá mal, já tá frustrado na vida, já se acha um merda. E aí vem uma pessoa e fala uma porcaria dessa, a pessoa se mata. A pessoa literalmente se mata, porque ele já se acha um boss. E não é sobre isso, isso é um bônus. Não quer dizer que você, homem, vai começar a fazer coisa nenhuma porque a mulher só quer que eu aceite. Não é sobre isso. Isso é um bônus. Porque a partir do momento que uma mulher ela se sente amada, respeitada e reconhecida na sua mais genuína autenticidade com essa pessoa, com esse homem, ela vai se permitir se expressar. Ela vai se permitir chegar num grau de intimidade genuína e espiritual que só quem realmente se permitiu chegar nessa conexão tão profunda vai sentir. E a partir desse momento é que os dois constroem junto uma relação de prosperidade e abundância em todas as etapas da vida deles. Eu tenho duas perguntas. A primeira que me veio, a gente já abordou, mas agora eu quero detalhar. Por exemplo, tem um filho, uma filha, 4, 5 anos, vem aquele momento, como você relatou, do instinto. Ai, que a curiosidade do órgão, né, genital. Como você acha que um pai, uma mãe tem que se portar com essa curiosidade? Excelente pergunta, Mara, porque eu passo por isso. E eu fico super angustiada. Porque você tem 2 filhos, e 2 eu meninos, que eu tenho um menininho. estudo e tenho consciência. Imagina quem não tem, né, Mara? Uhum. É mostrar que tá tudo bem se tocar, mas que existe o lugar certo de se tocar. Tá tudo bem, conhece o corpinho, tá tudo bem se tocar, entendeu? Tá tudo bem, é mostrar para a criança que tá tudo bem, mas que tem o lugar certo, porque ela tá ali se tocando porque ela tá se conhecendo, ela tá reconhecendo partes do corpo dela, igual ela pega no pé dela. E é muito importante até para aproveitar esse momento para falar assim, filho, tá tudo bem se tocar. Você se tocar e não outra pessoa. Certo. Agora você que é criancinha tá conhecendo o seu corpinho, então tá tudo bem se tocar. E quando a criança tem curiosidade sobre o corpo da outra pessoa, E do aí, pai, da mãe? O que eu falo para ele? Eu falo para ele, e é muito comum isso, Tamara, meu filho chegar, me tocar no meu bumbum, eu falo para ele, você não me perguntou se você podia me tocar. E olha como isso começa desde criança. Uhum. Olha quantas crianças tocam nas partes do corpo do pai. E não é só no peito, bumbum, não, mas em qualquer parte do corpo. A criança chegar e pular de qualquer jeito em você, isso é muito comum meu filho fazer. Eu falo para ele, você não me perguntou se você podia pular em mim. Você me respeita, me pergunta primeiro, mamãe, posso pular em você? E aí você pula, mamãe, posso tocar em você? E aí, na hora, se eu sentir que tá tudo bem de tocar, eu falo, pode. Aí ele trisca, viu, reconheceu e tira. Se eu perceber que eu não tô afim, eu falo, não pode. Até para ele aprender a receber não. Porque o que acontece? Tem muitos homens que quando uma mulher fala não, ele às vezes acha que ela tá até querendo. E não é não, em qualquer etapa da vida. Uau. Sabe? É sobre isso. Então, porque a minha sogra ela teve 2 meninos também, o meu marido, o Gabriel e o Rafael. E ela sempre falou dessa forma que você está falando. Ela criou os filhos para respeitarem, entendeu? As relações, a mulher, e os limites, exatamente. Agora, outra curiosidade, você acha que o homem ele já é mais racional do que a mulher? Mas a pergunta exata é: o que é o sexo sem o sentimento e sem a razão? Adorei sua pergunta. É possível, sim, você ter uma relação sexual apenas para sentir prazer. E tá tudo bem, desde que você esteja alinhado seus pensamentos, suas emoções e teu instinto. Por quê? E o que eu oriento quando as pessoas vão pra balada? Imagino que é sobre isso que você tá perguntando. As pessoas vão pra balada e querem ali só naquela noite e pronto. Instinto. Só eu defendo que não é só pelo instinto, tá? Porque se eu defendo e eu tenho a plena convicção do que eu falo, de que se a pessoa seguir só o instinto dela, no outro dia ela vai sentir mal. O homem também sente mal quando isso acontece, tá? É porque o homem não fala, mas o homem também se sente mal.
E então alinha. Teu pensamento tá ok com a tua emoção? Você teve uma comunicação honesta com essa pessoa, porque também é importante esse respeito, essa comunicação honesta, porque às vezes aquela pessoa tá super empolgada achando que você vai ligar para ela no outro dia e você não tá afim de ligar. É Vai importante. além do instinto, vai pro sentimental. É sobre respeito. É sobre respeito. E as pessoas não têm coragem por medo de ser rejeitado, de ser julgado. Mas olha como é importante. Se você tá numa balada e você tá afim de chegar em algo mais com essa pessoa, comunicar para ela, olha, você tá em algum relacionamento? Primeiro perguntar. Às vezes aquela Certo. pessoa tá até num relacionamento. Você tá num relacionamento? Porque eu estou afim de ter uma intimidade maior com você. Como isso chega para você? Se a pessoa falar assim, nossa, eu tô com muita vontade também. Aí a pessoa vai para outra pergunta. Só que isso é só isso que eu quero. Tá tudo bem para você? Amanhã eu não vou te ligar. Ah, mas você acha que hoje as falam assim? Então, Ou enrolam, conquistam? e aí muitas pessoas ficam machucadas no outro dia. Porque criam uma expectativa que não existe. E aí a pessoa pode simplesmente falar também: como fica para você? Você quer que eu te ligo depois? Mas olha, nesse momento eu não estou interessado em uma relação mais profunda. Eu quero só sexo. Como isso chega para você? Mara, tem muita mulher que só quer sexo também. E eu arrisco dizer que tá quase igual ao homem, tá? É porque como as mulheres têm muito medo do julgamento, elas mentem de pé junto e não admite de jeito nenhum. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a parte da sexualidade consciente, o que tem de mulher que vem falar pra mim, é porque a gente não conta, né? Porque como é que vai... E é sobre isso, e é sobre isso. As mulheres estão livres, e olha só... Esse é o bônus, é literal, da sexualidade consciente. Exato. De jogar limpo. Consciente justamente por isso, porque você joga limpo com você. Primeiro você analisa, pensamento está conectado com a emoção e com a razão? Tá. Agora você comunica isso para outra pessoa de forma respeitosa. Tem que saber também como comunicar e tudo isso eu ensino. E aí essa pessoa tem a escolha, o livre-arbítrio de falar se ela quer continuar comigo ou não. Agora, se você cria uma expectativa nessa pessoa, olha como ela vai ficar frustrada no outro dia, sabe? E é sobre isso. Sexualidade consciente é você conseguir alinhar o que você realmente quer e ainda saber comunicar isso de uma forma honesta com a outra pessoa. Você tem livro? Tô escrevendo 2 livros, um livro sobre minha história e um outro livro ensinando tudo isso, como agir de uma forma consciente e responsável. Enquanto isso, nas suas redes sociais, você tira todas as dúvidas, você interage assiduamente? Sim. Agni com I, deusa. Deusa. Agora, fale sobre mitos e verdades. Do tema sexo. Muito boa pergunta. Um grande mito que existe é que o homem precisa gozar para ele ter sentido prazer. E não necessariamente o homem precisa. E isso passa na cabeça de 99,9% dos homens. Eles criaram isso, que se ele não ejacular, ele não sentiu prazer. Pior, existe um outro mito que o homem precisa estar com o pênis ereto para ele sentir prazer. Isso é outro mito, porque o homem sente prazer também sem estar com o pênis ereto. E poucas pessoas sabem disso. Então, cabe à mulher também olhar para outras partes do corpo do homem também, cheirar um pescoço, fazer um carinho. Que homem que recebe um carinho, Mara? O homem também quer sentir prazer de outras formas, só que ele nem tem consciência que ele sabe sentir prazer de outras formas. O homem que quer é o homem que começou ali a se despertar. E o homem sente sim prazer sem estar com o pênis ereto e sem chegar a ejacular. Cabe à mulher saber tocar ele ali de uma forma genuína, respeitosa e dando muito prazer também. O homem já acorda com o pênis ereto? Às vezes sim. Mas não necessariamente isso significa que é porque ele está prazer, excitado. porque ele tá com vontade. E o mais interessante, Mara, quando eu falei sobre o que a Organização Mundial de Saúde fala, sobre essa energia que nos move para a vida, o prazer de viver, o que é sexualidade, né?
Porque a gente foi ensinado que quando... Lembra que eu te falei do instinto, da emoção e do pensamento? Então, a gente sente prazer só de pisar numa grama, só de ver um pôr do sol. A gente... E quando vem essa energia, quando essa energia vem alinhada no nosso corpo por inteiro, ela também se movimenta na nossa parte genital. E aí, muitas das vezes, a gente acha que a gente está com tesão e que a gente quer transar. E não é, é o prazer de viver. Isso também é o prazer de viver. Aí o que que acontece? Geralmente o homem vai lá, bate uma porque ele acha que é porque ele está com tesão, e a mulher fica culpada porque não tem como fazer isso, ou a mulher que já está mais liberta ali, já se conhece, às vezes se toca. Só que esse prazer também, isso é o prazer de viver. Quando a gente está bem alinhado com o nosso instinto, pensamento, a nossa emoção, é o prazer de criar um grande projeto, de fazer uma viagem, de comer uma comida gostosa, de pisar na areia da praia e sentir aquela massagem. Já percebeu no dia que você tá com vivacidade, que você tá tão bem, não entende por quê? Esse é o prazer de viver. Só que muitas vezes essa energia está muito no instinto aqui e a pessoa confunde isso só com ato sexual, porque a gente foi ensinado assim. Quando essa energia está aflorando, a gente precisa transar. E não é sobre isso. É muito mais além disso. E quando a gente tem consciência, a gente sabe quando usar isso e quando neutralizar. Agora, sobre situações recorrentes que causa preocupação, frustração na vida das pessoas que precisam da sua ajuda. Elas chegam e colocam, olha, eu tenho essa frustração, eu sou bloqueada por essa preocupação. Porque, como você mesmo falou, a mulher está muito empoderada e os valores estão se invertendo. Entendeu? E aí a mulher, ela gosta do parceiro, mas ela não gosta ao ponto de vislumbrar um prazer sexual. O que tem acontecido muito, Mara, é que as pessoas não têm coragem de expressar verdadeiramente o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, por medo de serem rejeitadas e de serem julgadas. Você acha que a mulher de hoje, ela traz assim a preocupação de manter a casa e isso compromete o prazer sexual dela? A mulher, ela sente, em sua grande maioria, uma culpa muito profunda por sentir desejos. E expressar isso para o marido, ela, muitas das vezes, pela criação rigorosa que ela teve, ela não tem coragem. E tem muito marido que gostaria muito que a mulher expressasse, mas não tem coragem também de falar para ela, porque quando comenta, ela já, ai credo, não sei o que, e aí ele se retrai. Então tem pessoas que falam ali para mim, nossa, eu gostaria muito que minha mulher esperasse também depois que, olha que interessante. E isso a gente acha que é só para mulher, né? A minha mulher, ela se satisfaz e dela vira pro lado, ela não continua depois ali aquele clima para eu também me satisfazer. E aí eu não sei como comentar isso com ela. Olha que interessante. Tem mulher que, por mais que no meu Instagram, nas minhas redes sociais eu falo voltado para homens, tem muita mulher que vai lá e fala, nossa, me ajuda, porque eu me sinto muito travada, eu não sei o que fazer, sabe? Por quê? Por conta de várias crenças que foram criadas ao longo da nossa vida. E o grande e o mais comum, né? A questão da ejaculação, que todo homem acha que é precoce, mas nem sempre é precoce. Às vezes ele só não sabe como alinhar ali para o melhor tempo dos dois, porque não conhece o seu corpo. Muitas das vezes o homem não sabe como criar uma excitação numa mulher. Ele acha que mulher é só vagina e peito. Esquece que a mulher tem todo um parque de diversões, né? Esquece que a mulher... Você falou igual a ginecologista que eu tinha há muitos anos atrás. Abre esse parquinho de diversão. E a mulher é muito sensorial, na maioria, porque tem mulher que, ó, já quer pro rala e rola. Não, que o quê? Bora pro rala e rola. E o mais interessante é que essas são julgadas de vagabundas e elas ficam retraídas de se expressar. E o homem tinha que agradecer essas que vai pro rala e rola, que é muito mais fácil de agradar. Mas a maioria é sensorial. A maioria quer um carinho,
quer comer uma boa comida, quer ter Quer uma ir boa conversa. em um cinema, quer ir Exato. num E evento. quer que todo o seu corpo seja acariciado para depois pensar em tocar na genital ou nos seios. E qual que é o mais comum? Tocou genital, tocou os seios e já vai para penetração e às vezes a pessoa não está preparada. Eu falo que a dica é, quando a mulher fala, vem, eu quero, é a hora que ela está preparada. Se a mulher sequer está lubrificada, esquece, deixa para outro dia. Perfeito, porque o homem pensa que é tomada, né? Ligou, tá quente, né? Espera Exato. um pouquinho Tem um ditado muito comum no Tantra, Aham. que a mulher é um fogão a lenha, né? Demora a esquentar, mas quando esquenta fica um tempão quente. E que o homem é um micro-ondas. Rapidinho liga, mas rapidinho desliga. Então é essa harmonia que é essa dança. Eu falo que essa dança que é o mais gostoso e que as pessoas só conseguem chegar quando elas realmente se conectam e são honestas na comunicação. Eu gostei, vou levar. A mulher é um fogão de lenha Fogão de e o lenha. homem é o micro-ondas. Exato. E aí? Tá vendo como é um assunto? Mas esse assunto ainda é muito guardado. Falar sobre sexo. Por exemplo, a gente não imagina no almoço de final de semana de domingo, tá numa mesa e se você falar sobre sexo, oh, muitos vão se sentirem assim constrangidos. Ainda é assim? Você acha que tem que mudar? Mara, eu aprendi o seguinte: nós não somos os mesmos no trabalho com os nossos filhos, nós não somos os mesmos com os nossos amigos, e nós não somos os mesmos entre quatro paredes. Então, todo lugar é um contexto. Lembra quando você falou, uau, eu achei que você fosse chegar de vermelho? Tá, a Agni que tá ali, o que que ela quer despertar nas pessoas que estão nas redes sociais dela? Tesão. Então eu quero que as pessoas entrem lá e fiquem com muito tesão mesmo para elas sentirem realmente que é possível estar ali, é possível compreender. Mas a Agni que está aqui mentorando, orientando, palestrando, é a Agni que quer conectar com o seu coração e mostrar para você quanto isso é valioso para sua vida. Então, como é que eu vim vestida? Eu vim vestida Com com uma roupa mais clara, com seriedade, Que o assunto é sério. porque o assunto é sério. Então, sexualidade é um assunto que é de ser conversado, sim, mas a gente também tem que saber o momento. Inclusive, quando eu falo muito em E comunicação como se honesta fala, né? e como se fala. Então, por exemplo, não é ali na hora que você está fazendo amor com a sua mulher que você vai virar para ela e falar assim: amor, vamos experimentar um sexo anal? Ela vai congelar na hora, entendeu? Então, assim, primeiro porque nem toda mulher sente prazer num sexo anal, então primeiro você precisa entender o corpo da sua mulher. E quem fica dando técnica, é só você fazer isso, é só você... Conversa fiada, tá? Nem toda mulher sente prazer com sexo anal, como nem toda mulher sente prazer com penetração. Tem mulher que só sente prazer com clitóris. E tá tudo bem. Cabe a você conhecer a mulher da melhor forma. E da mesma forma, a gente sabe, essa comunicação precisa ter todo um ambiente adequado para conversar. E da mesma forma, a gente não vai conversar sobre sexualidade em qualquer lugar, porque tem pessoas que aquilo vai chegar muito forte nelas. Elas vão ficar super impactadas porque elas tiveram uma criação muito rígida. E é sobre ter compaixão com essas pessoas também. Saber conversar com essas pessoas, saber a linguagem. Então, se você tem uma família que teve uma criação muito rígida, você precisa ter todo um cuidado. E isso é respeito também com o outro. Então, não, eu não concordo de conversar sobre sexualidade em qualquer ambiente. Tem ambiente que a gente vai estar, se é um ambiente profissional, a gente vai estar conversando de trabalho. Certo. Né? Não é sobre sexualidade. Então, porque eu me lembrei de um caso de dois pré-adolescentes. Uhum. Eram duas crianças. E ele engravidou a menina. Não era, eu não falo nem moça. Era uma menina e um menino. Entendeu? Aí nasceu outra criança. Então, será que não faltou diálogo de alguém? Aí fala, mas os pais eram muito humildes, já veio de uma criação. Mas alguém fala, olha, use um preservativo. É sobre educação sexual consciente. E o mais interessante, Mara, é que hoje, como eram os filmes
pornôs eróticos do passado. Muita britadeira, muito desrespeito com o corpo feminino. E aí criou-se um tabu de que filme pornô é errado. Não é errado, é errado a maneira que foi abordada. Hoje existe o pós-pornô, que é um pornô onde existe uma educação sexual, onde as pessoas que estão ali, elas estão ali para sentir prazer da forma que elas se sentem confortável dentro dos limites delas e para ensinar pessoas a ter uma educação sexual consciente. E isso é um trabalho. Então, Agni, hoje você vê algumas músicas, algumas coreografias que excitam. Vocês veem uma novela que passa às 6 da tarde, ainda dia, cenas na cama, que essas cenas excitam também. E aflora algo que é vital. O ser humano já nasce com isso. Da mesma forma que você tem vontade fisiológica, vontade de comer. O ser humano tem essa vontade inerente. Mas eu vejo que o mundo está um pouco, literalmente, de perna para o ar. Eu vejo. Isso é opinião minha. E as pessoas, porque a gente vê o número de psicopatia no mundo, elas são uma pessoa na sociedade e outra pessoa na vida íntima, na sexualidade. Até você vê que existem transtornos nesse sentido. O que eu vejo é isso que eu venho mostrando, que quando a gente está alinhado, nossos pensamentos, nossas emoções e nosso instinto, a gente vai estar olhando para isso com muita naturalidade. Mas a gente precisa ter uma educação sexual consciente. Como a gente não tem, tudo é muito proibido, é tabu, é errado, quando a pessoa olha, o cérebro dela começa a bugar. Por isso que é importante conversar com jovens sobre isso. E aí, o que acontece? Aproveita, às vezes, desses eventos para expressar sua sexualidade, porque não tem consciência dos seus instintos e vai sendo guiado pelo próprio instinto. É sobre isso, sabe? Porque muito condizente essa sua colocação. Deixar o instinto te conduzir é perigoso, né? Porque depois você vai se sentir abusado, se sentir violado, se sentir desrespeitado. Agora, quando você tem consciência dos seus atos, você quis fazer aquilo de forma consciente, como eu falei dos filmes pós-pornô, que a pessoa tá ali e tá fazendo aquilo de forma consciente e tal. Ela tá consciente do que ela tá fazendo. Eu não tô aqui para julgar ninguém, Mara. Eu tô aqui para mostrar para a pessoa, vem cá. Teu pensamento tá de acordo com as tuas emoções, teu instinto? Se tá te fazendo bem e essa é a sua escolha, quem sou eu? Já temos tantos juízes, julgadores nesse mundo sobre as nossas vidas. O que eu quero é guiar você para que você realmente perceba se o que tá te movendo é realmente os três alinhados ou um dos três, sabe? Porque se a pessoa tá só com a emoção guiando, aí ela fica depois com o coração machucado. Se a pessoa tá só na razão guiando, ela às vezes se priva de muita coisa. Ela é potencializadora do prazer, tá? Eu posso falar o seu método, Agni? É o método? O método chama Erotic Facilitator. E é inclusive um método registrado. E aí o Agni é para identificar. Agni é o meu nome como esse despertar dessa chama que está dentro de você. E principalmente ajudando homens a despertar essa chama que existe dentro da mulher, que ele tanto quer, que ele tanto respeita, que ele tanto idolatra, mas às vezes ele não sabe nem como chegar e se comunicar com ela. Você acha que tem uma idade mínima para se começar o sexo? É muito interessante essa sua pergunta, porque tem crianças que não têm conhecimento nenhum e vão pelo instinto, né? E acabam se deixando ser violadas. E a nossa lei fala que maior de idade é acima de 18 anos. E é crime se tem relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos. Então, vai da consciência de cada um.
Olha, me veio agora uma imagem que eu vi na internet, porque essa internet, se você não usa bem, é terra de ninguém, sabe? Duas, literalmente, crianças se beijando. Então, gente, o sexo foi algo constituído divino, né? Divino, por Deus. Mas você não fazer bom uso é como, é como todos os assuntos na nossa vida. Se não fizer um bom uso, aí é perigoso. Exato. A gente precisa estar muito alinhado. Porque se a gente não ficar alinhado, nossos pensamentos, nossas emoções e nosso instinto, a gente se deixa ser abusado várias vezes na vida. Inclusive já adulta, num casamento socialmente legal. E muitos casamentos estão infelizes porque as pessoas não têm consciência disso. A pessoa às vezes acha que não ama mais, mas simplesmente não soube comunicar o que ela queria e se deixou ser abusada. E, Mara, é muito importante o que eu vou te falar agora. O abusador, na maior parte das vezes, não sabe que ele é um abusador. Porque quando é algo explícito, como eu te falei, que uma pessoa vai ali e agride, vulnerabiliza alguém, né, que é o estuprador, por exemplo, a gente sabe, né? Não, mas e quando a gente está numa relação que é lícita, que é constituída dentro dos preceitos divinos, e a gente não tem consciência do nosso corpo, do que é os nossos sims, dos nossos limites, a gente se permite ser abusado e a gente nem sabe, e a outra pessoa acha que tá tudo bem porque a gente não comunicou por medo. E isso é muito comum, Mara. Uhum. É porque a gente veio de uma criação que falava, olha, você tem que, nem você colocou a sua própria experiência. Seu pai falou, olha, você estuda, você casa, você tem um bom casamento, tem filhos, e assim você vai ser feliz. E você acha que os assuntos hoje mudaram? A ordem dos fatores alterou essa soma? Para a mulher, é muito desafiador ela olhar para aquilo que realmente dá prazer para ela. Porque geralmente a mulher, ela quer o prazer da família, dos filhos. Então, para uma mulher realmente olhar para si e olhar para o que realmente faz bem para ela e se colocar em primeiro lugar, isso é um desafio muito grande. Perfeito, perfeito. E como é ser mãe? Eu sou mãe de um menino. Como é ser mãe de dois meninos? Como você enxerga os seus meninos, que serão homens amanhã? Você não daria o mesmo conselho? Tipo, olha, estuda muito, constitui uma família, são homens. Não. Hoje eu ensino eles primeiro a se amarem verdadeiramente, saber colocar limites, saber falar não quando eles não querem, respeitar. É claro que tem coisas que eu avalio se realmente o não deles tem fundamento. Mas o que acontece muito hoje nas criações dos pais, os pais não escutam as crianças. Vai lá, filho, beija o tio, o que que tem? Beijar tio. Vai lá, filha, beija o tio. E a criança não tá afim. E aí o que que Boa, acontece? Crescem boa, Adri. mulheres e que o cara chega e agarra ela e ela congela, ela não consegue falar não, porque ela foi ensinada a vida inteira que ela tinha que ceder, sabe? E é sobre isso, sobre respeitar os nãos das pessoas. Por isso que eu falo não sim pro meu filho. Quando ele me toca sem minha permissão, eu falo não. Quando eu não estou de acordo com determinada atitude ou brincadeira, e respeito os nãos dele. Inclusive, quando ele fala para mim, eu peço um pedaço de alguma comida e ele fala não, eu respeito. Aí você deve estar pensando, poxa, mas tá criando uma criança egoísta. Não, eu tô criando uma criança que ela sabe dar limites. Ela sabe dar limites. Ela não é obrigada a dar uma comida que ela não tá afim de me dar. E é sobre respeitar limites. É sobre respeitar os nãos da criança também. E ali a gente vai ponderando. Ah, mas como fazer para essa criança não ser egoísta? Mostrando outros valores. Tá, se tem um saco de pirulita, meu filho, tem um saco de pirulito. Vamos dividir?
Aí é outra questão. Agora a criança acabou de receber o brinquedo dela, tá super feliz, aí chega o vizinho e fala: ai, deixa ele brincar com o teu brinquedo. Vai lá e ainda estraga o brinquedo. Olha como essa criança fica frustrada. E essa criança vai crescer e às vezes um adulto que acha que tem que sempre ceder, deixar o outro sempre estar em primeiro lugar em vez de se valorizar. Ó, sobre o assunto, muitos pais falam assim: é melhor que meu filho traga a namorada pra cá do que vá pra rua, ter uma intimidade. Aqui, pelo menos, a gente está vendo. Você acha que essa colocação é correta? Sim, eu acho, porque eles vão na rua. Não- Principalmente adolescente que ainda não tem o cérebro todo formado, né? Tem toda uma constituição do cérebro. Por isso que maior idade é acima de 18 anos, porque o adolescente ainda não está com todo esse campo formado. Então, o que que eu vejo? Se está dentro de casa, o pai pelo menos está atento do que está acontecendo. Não está ficando na rua. E ali cabe o pai conversar. Filho, como você se cuida? Existem essas formas de se cuidar. Filho, você acha que realmente não está muito cedo para você experienciar isso? Filho, você está alinhando o seu coraçãozinho, está tudo bem com os nossos valores aqui da nossa casa? Você está alinhando, você está pensando sobre tudo isso? Ou você só está com vontade e está seguindo no impulso? Quando tem essa Mas aí ele comunicação, fala: papai, mas eu tô com vontade. Que, mamãe, entendeu? é sobre mostrar se essa vontade realmente é aquela energia vital que eu te falei, porque adolescente tem essa energia muito forte, essa energia de viver. E é saber mostrar para ele outras maneiras de tá sentindo essa energia, não só no sexo, mas jogando um bom esporte, vendo amigos se divertindo num cinema, comendo uma boa comida, indo pra praia. Porque é sobre o prazer, a sexualidade é sobre o prazer de viver De e não é viver. só genital. E é isso que poucas pessoas têm conhecimento. Não Perfeito. é só genital, gente. Sexualidade é sobre o prazer de viver. Mas como a gente não foi ensinado sobre isso, quando a gente sente esse prazer, essa vivacidade, a gente conecta com vontade de transar. Por isso que, justamente, ela é potencializadora do prazer de viver. Exato. Agora, eu vou te questionar mais uma coisa. Aí, chega-se a adolescente, que ainda não é adulta, não tem 18 anos, e o pai toma um susto. Por quê? Ela fala para ele: papai, estou grávida. Mas a minha filha, você não é virgem. Eu nem sabia. Como lidar com essa situação? Acolher, Mara, acolher. Boa. Hoje as pessoas, elas precisam só de amor e de carinho dos pais. Elas não precisam ser aprovadas e que eles concordem com nada. Só precisa dar amor. Tanto é que essa minha jornada de sexualidade, eu tenho a plena convicção de que pro meu pai, que tem quase 80 anos, saber que a filha tá falando de sexo, a filha que já ganha muito dinheiro em outros campos da vida, que foi formada como ele quis, vai impactar. E tá tudo bem, ele não precisa concordar com a minha jornada, porque eu sei que ele vai me amar, vai continuar me amando, mesmo discordando das minhas escolhas. Cabe eu, a adulta, saber sustentar as minhas escolhas e continuar amando ele do mesmo jeito que eu sempre amei. Que lindo. E o nome do seu pai é, que é um nome difícil? Gervásio. Gervásio. Como é que foi, seu Gervásio? Qual foi a reação dele? Filha, por que você está escolhendo Ele falar não desse sabe, assunto? Mário, eu acho que ele vai saber com o teu podcast. Hã? Aham. Olha, Gervásio, É, seu Gervásio, eu só sei que sua filha, ela é extremamente educada, extremamente uma pessoa fina, uma pessoa que nenhum momento me passou isso assim, ó, de vu- vulgaridade. Não. Sua filha, ela tá expondo algo que todos nós precisamos. Veja quantas situações eu abordei aqui. É um filho
que desperta e não sabe fazer bom uso desse despertar da sexualidade. Uma coisa é sensualidade, outra coisa é sexualidade. É, então, seu Gervásio, eu, Mara Maravilha, digo para o senhor que quando o meu assessor falou assim, nós vamos falar sobre esse assunto, e ele falou, a única coisa que realmente eu quero que você tenha, como você já tem, é seriedade, porque é um assunto muito sério, é um assunto extremamente de valor para todo mundo. Que, como você falou, a gente nasceu de um momento prazeroso. Então, seu Gervásio, fica tranquilo que tá, como ela diz, tá tudo bem. E mais uma vez eu agradeço, Mara, Não, por mas essa calma, eu ainda tenho mais oportunidade. perguntas. Ah, não, porque assim, realmente quando você, sabe, me Te trouxe, convidei. me convidou nesse espaço, eu realmente fiquei muito honrada, porque todo mundo me perguntava, poxa, mas a Mara é muito Sim, religiosa, ela não vai querer falar sobre você. Eu falei, pois é. mas ela fala sobre Fala tudo e de com tudo. todos. Ela vai sim falar. Ninguém acreditou, Mara. Então, ó, para vocês que não acreditaram que a Mara fosse falar sobre sexualidade, tá aqui a prova. Não, eu não só falei, como eu ouvi, principalmente. Ouvi e estou me sentindo muito edificada. Conteúdo. E é um assunto que é em todo o tempo, né? Quando você é criança, você tem as descobertas, adolescente, adulto. E quando um casal, Agni, quando um casal, um dos perde o prazer pro sexo, não pra vida, pro sexo. Manter aquela relação. Você acha que, que é possível? Essa pergunta é muito boa, Mara, e muitas pessoas passam por isso. Só que na maior parte das vezes é porque a pessoa desconhece o próprio prazer, dos dois lados. Então, o que eu recomendo para as pessoas que estão nessa situação é que busque um profissional que realmente entenda Boa. sobre prazer. Eu recomendo profissionais da massagem tântrica mesmo, só que tomem Fala muito um pouco cuidado. Só que desse tomem muito assunto. cuidado, porque massagem tântrica ela tem toda uma técnica e nem todo mundo que se diz massagista tântrico realmente utiliza da técnica, utiliza só do nome. Então, para você fazer uma massagem tântrica, é importante que você procure realmente profissionais que entendam do método de massagem tântrica. Por quê? Nas nossas genitais, no nosso corpo, o nosso maior órgão de prazer, Mara, é a nossa pele. Então, a gente sente prazer no corpo inteiro. Tem gente que sente prazer no olho, na garganta. Então, para você ver como a gente conhece tão pouco do nosso corpo. Então, através da massagem tântrica, a pessoa consegue entender os pontos de prazer dela. Inclusive, na genital, a pessoa consegue entender quais tipos de toque desperta o prazer. E a partir dali, ela consegue comunicar com o parceiro ou com a parceira dela. Olha, me toca dessa forma, que dessa forma eu gosto. Inclusive, eu recomendo casais para fazerem juntos cursos de massagem tântrica, porque aí um consegue conhecer o próprio corpo e o prazer do outro também. Fala um pouco mais sobre esse assunto da tântrica. Tântrica? Isso, massagem tântrica. Exato. Por quê? A partir do momento que a gente consegue identificar nossos pontos de prazer, a gente consegue falar para o outro, comunicar que jeito que a gente gosta. Só que mais profundo do que isso, Mara, se a pessoa passou por vários traumas, como eu te falei, se a pessoa tá ali num casamento que ela se submeteu a transar sem estar com vontade por muitos anos, pode criar todo um anestesiamento ali do canal vaginal e essa pessoa não sentir nada. Então, só com a massagem vai revivando aquele lugar e ela Vai vai. Que tá totalmente sem sensibilidade, potencializando. vai potencializando aquela área e assim ela começa a sentir Você vê prazer como há mitos, novamente. né? Mitos. Eu já ouvi falar sobre a tântrica.
Mas eu achava que era assim, a pessoa tá em um lugar e pensar na outra, e aí, Não, sabe, não tem nada a ver com a outra. com É a pessoa espaço. com ela mesmo. Inclusive, o massagista tântrico, ele tá vestido, ele usa luva. Então, tem todo um contexto. É igual, por exemplo, quando a gente vai no ginecologista, ele não Mas você toca. acha que o marido deixaria uma mulher, ou a mulher deixaria o seu esposo? Ah, vai lá no profissional massagista tântrico. Se realmente for um profissional sério que tenha o curso adequado, é importante e eu recomendo que toda pessoa faça uma massagem tântrica, porque assim a gente conhece as partes do nosso corpo, o que nos dá prazer e a gente também sabe e reconhece pontos de prazer no outro. Isso é muito, isso no meu ponto de vista, toda pessoa precisaria fazer um curso de massagem tântrica para se conhecer e para saber também Aí como ela dar se prazer pro conhece, outro. ela pega, fala pro parceiro, Exato, pra ela vai parceira. saber se Olha, comunicar. Ó, essa intensidade tá boa, essa pressão tá boa, esse movimento tá bom. E aí o que as pessoas fazem? Geralmente elas não têm essa comunicação. Pior, não sabe nem por onde começar para dar prazer pro outro. eu achava que a tântrica era só tipo assim, sem toque. Era só no imaginário, no olhar, numa sedução. Não. Ah, eu Inclusive, achava. tem pessoas que têm uma técnica que fala de orgasmo energético sem qualquer toque. Eu não concordo com esse tipo de método, porque na nossa pele, nas nossas células, registra traumas. Tanto é que Rashi, que é uma das pessoas que tem vários métodos, não é do Tantra, mas é métodos de massagem onde a gente faz liberação de traumas. Ele fala que dependendo do toque que você faz, libera traumas muito profundos, não só com relação a questões sexuais, mas porque a gente tem no nosso contexto toda uma questão de que quando a gente está com muito medo, você já percebeu que quando a gente está com muito medo, a gente tensiona, a gente enrijece, e isso fica registrado. Isso fica registrado no nosso corpo. Então, se a gente vive em constante ansiedade, em constante preocupação, o nosso corpo está o tempo todo sentindo aquilo ali. E se não tiver uma técnica Pra relaxar. correta de desbloqueio desses traumas que vão ficando no nosso corpo, a gente não vai conseguindo sentir o nosso corpo de uma forma realmente genuína e Quando a pessoa verdadeira. se dopa, quando a pessoa usa algo assim que vai limitando, vai freando, vai esfriando as emoções dela. Não, e muito mais do que isso, por exemplo, eu fui ensinada a vida inteira que eu precisava ser forte. Então, para ser forte, eu acreditava que eu não podia sentir medo, não podia sentir raiva, não podia sentir tristeza. Então, o que que eu fazia? Eu me anestesiava para não sentir. O que que aconteceu comigo? Eu também não conseguia sentir prazer e não conseguia sentir felicidade. Perfeito Então, isso raciocínio. acontece com muitas pessoas, tanto mulheres como homens também. Pois é, E isso fica registrado no corpo. Então, não é sobre. Lembra da página 2 que eu te falei? Não é só sobre meditar, pensar, filosofar e filosofar. rezar. É sobre você se conectar com o teu corpo, sentir tuas emoções, sentir o seu corpo, sentir a tua pele, sentir o que te dá prazer também. Porque a gente tá aqui, nós somos humanos e humano sente. Humano sente prazer, humano sente. Então, se a gente não se permitir sentir, a gente ficar só no intelectual, lembra de eu te falar dos 3 pontos que é importante estar alinhado? Se a gente É, ficar só no pensamento, estudando, estudando, sem vir para o corpo e teoria e a sentir, prática. a Uhum. gente não vai realmente estar verdadeiramente conectado com aquilo que realmente nos move de forma consciente. E tem pessoas assim que são assexuadas. Elas são avessas ao sexo. Sim. Eu conheço, inclusive, pessoas que são assexuadas. Eu não tenho um estudo profundo sobre isso. Só que eu tenho uma percepção, como eu disse, eu não tenho estudo e é algo que eu quero me aprofundar mais,
de que para a pessoa falar que ela é assexuada, primeiro ela precisa ter total convicção de que ela já foi no médico, já verificou que está tudo bem com ela, questões hormonais, ela já foi e tomou consciência do corpo dela, do que são os pontos de prazer. Aí sim ela fala, não, eu entendo, eu sei onde sente prazer, mas não sinto vontade, eu já fui no médico, tô tudo bem, eu sou assexuada. Aí beleza, concordo e tá tudo bem. Só que eu penso que grande parte dessas pessoas que se dizem assexuadas, elas não têm consciência do que realmente desperta o prazer nelas. Tá? Uhum. Aí sim, se a pessoa realmente foi no médico, tem toda uma consciência corpórea e fala sou sexuada, tá tudo bem. Eu acredito que tá tudo bem de ser. Só que vai e toma consciência se E realmente tem o você inverso. tem consciência do que te dá prazer do seu corpo, você tá bem consciente disso. E tem o inverso. São aquelas pessoas que são obcecadas pelo sexo. E chegam. Teve até um caso. Tem casos de celebridades que são viciadas em sexo. Como você vê isso? É um desequilíbrio também. Lembra de eu te falar do prazer de viver? Aham. Mas o demais também. Muitas dessas pessoas que acreditam que são viciadas em sexo, muitas das vezes, lembra de eu te falar daquela mulher que não precisa preocupar de levar para jantar, de fazer todo um carinho, uma massagem, porque o que ela quer já é toque genital. Muitas das vezes é uma pessoa que gosta mesmo de ter um toque genital direto, de penetração. Só que pode ser também o fato da pessoa estar com aquele prazer de viver, com aquela vivacidade, a energia sexual, ela é uma energia da vida. E aí a pessoa, como ela foi criada de que aquilo ali é tesão e que ela precisa de sexo, ela esquece de focar em outras coisas e foca só em sexo. E é só sobre isso. E se ela tem consciência disso, lembra de eu te falar, tá alinhada pensamento, emoção e instinto, e mesmo assim quer fazer, tá tudo bem. Mas será que ela tá consciente dos 3 pontos? É, como diz assim, é doente pro sexo. É a expressão que usam. Ah, essa pessoa é doente pro sexo. Uhum. Existe o doente pro sexo? É isso que eu tô perguntando. Eu escolho dizer que é a pessoa que não está consciente dos 3 pontos Certo. importantes de estarem alinhados. Uhum. Ela só está sendo guiada pelo instinto. Ela não está avaliando se a emoção dela está alinhada com o instinto e com seus pensamentos. Perfeito. E aí, com certeza você vai seguir as redes sociais da Agni. Com certeza tem uma perguntinha aí que você deve ter falado, puxa, por que que a Mara não perguntou isso, não perguntou aquilo? Mas você pode fazer essa pergunta no Instagram, nas redes sociais. E como acontece? Por exemplo, eu quero me consultar, eu falo consultar contigo? Como é que eu faço? Eu falo que eu tenho alunos. Quero aprender Eu, contigo. eu ensino pessoas a Então eu não quero potencializar. consultar, eu quero estudar com você, é isso? Agni com I, deusa, conhece? Agni deusa. Minhas redes sociais, você. É direto, tem ponto? Agni.deusa Não, ou Agni tudo deusa? junto. Agni, A-G-N-I, deusa. Joga no Google, você vai estar vendo lá meu site, meu Instagram, todas as minhas plataformas, inclusive podcast. Eu faço, Mara, também. Que legal. Eu posso ir no seu podcast? Com certeza. Já aceitei. Oh, Já aceitei, já aceitei. obrigada. Agora, quando você estava falando da tântrica, e eu tinha uma ideia, e que, sabe que no podcast a gente acaba aprendendo, graças a Deus, por isso que eu também tenho um prazer, é o prazer de fazer o podcast. Tem até uma música do Luan Santana que fala assim, a gente não precisa estar colado pra estar junto, nossos corpos se conversam com essa música, por horas e horas, ficam dizendo um pro outro o quanto se... A gente não precisa estar colado para estar junto. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ai, Mara, você é muito sensual. Eu falo, mas por que eu sou sensual? E uma coisa é a sensualidade, outra coisa é a vulgaridade. Mas sabe quando a pessoa olha para outra e fala assim, nossa, quando quando ela me olhou, eu senti um arrepio, um calafrio, eu fiquei gelada na hora. Isso é o quê? A flor da pele.
né? A flor da pele. Ou quando você vê um homem que tem um olhar bonito, sabe? Um olhar assim, aquele de lado, já saindo, indo embora. 43, sabe? É 43, é? 43. Você fala, uau! E não é o sexo selvagem. Tanto que a Rita Lee tem a... Sabe aquela música da Rita Lee? Amor é cristão. Você acha que o sexo é pagão, Agni? Como Não, a nossa saudosa Rita sexo Lee. faz parte da vida. Sexo é Sexo muito é gostoso. escolha, né? Amo- Exato. É muito legal. Me dá a letra dessa música que eu quero fazer uma análise. É da Rita Lee com ela, que é a nossa potencializadora de prazer. Eu queria saber por que que você não abraça o título de sexóloga, de terapeuta do sexo. Por quê? Justamente porque é muito mais, é o prazer de viver. Então eu quero mostrar para você que é possível você ter esse prazer de viver a vida. Então, para você viver o prazer da vida, é importante você estar alinhado com o seu pensamento, suas emoções, você estar alinhado com o seu instinto, você ter uma comunicação honesta. E você não precisa ter nenhuma questão para resolver, você pode fazer isso por puro prazer de aprender. Aí fala assim: amor é um livro, sexo é esporte. Você vê lógica nessa colocação? É a, Olha que nós estamos falando de uma letra de Rita Lee. é, eu acredito na possibilidade de ter os dois juntos. É o De que ter ela os tinha, dois né? Porque você vê juntos. que o viúvo dela, o Roberto de Carvalho, até hoje, é literalmente, a gente vê que é um homem apaixonado, o Roberto de Carvalho. Aí ela fala assim: sexo é escolha, amor é sorte. É escolha, razão, né? Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Hã? Eu acredito nas duas coisas, que é possível você escolher ter sexo com alguém por puro prazer, só para receber prazer, para ter prazer junto, e pode fazer sexo com muito amor, que é, no meu ponto de vista, muito mais maravilhoso. Mas um relacionamento completo que tem justamente o instinto, o sentimento e a razão, ele tem a novela e tem o cinema. Porque a novela é aquilo que você tem que ver todo capítulo, todo dia um capítulo novo. E o cinema não, é aquela coisa explosiva, né? Mas é incrível essa letra da Rita Lee. Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia, amor nos torna patéticos, sexo é uma célula de epiléticos. Uau! E aí? Eu tenho uma convicção de que quando a gente ama verdadeiramente alguém, o que a gente mais quer é que essa pessoa seja feliz, Uhum. sabe? E se isso for patético, tá tudo bem. Que lindo. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. É que eu perdi a melodia aqui. Amor é para sempre, sexo também. Amor é para ser sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo. O que que é amor sem sexo? É possível amar sem sexo. É a amizade. Sexo é amor, é vontade. Amor é um sexo. Ela botou é dois, né? São dois. Sexo antes, amor depois. E é possível Sexo fazer antes, sexo amor depois. consigo mesmo, é o alto prazer. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Muito legal. Você já tinha pensado nessa música da Rita Lee? Sim, eu adoro essa música, só que várias coisas que ela fala aí, eu sinto que vem muito dessa cultura que a gente foi criado também, sabe? Aham. E eu sinto que é possível sim ter tudo isso e misturado, ter tudo isso separado e não só dessa forma. Mas é o que ela fala também, né? Pode ter junto, pode ter separado. E faz parte. Como diz, faz parte.
né? Faz parte. E quanto tempo você está levantando essa bandeira assim com tanta nobreza? Como eu te disse, eu tenho mais de 20 anos de estudo na parte de autoconhecimento e só agora eu tive coragem de assumir realmente esse meu propósito de vida, porque eu ficava muito preocupada com o julgamento, ficava muito preocupada com a rejeição. E quando eu tomei consciência de que as pessoas que são os meus pais, que são as pessoas que eu mais amo na vida, me amam e querem o meu melhor, mas não concordam com todas as minhas escolhas, eu falei, poxa, e eu vou continuar com eles, vou continuar amando eles e tá tudo bem? Por que que eu tô preocupada com a opinião de outro que nem conheço e nem me diz respeito? E então, o que eu falo é que eu tô muito feliz com o meu propósito de vida e que eu vou seguir nessa jornada, porque é muito gostoso, Mara, saber que pessoas que queriam morrer, queriam se matar, porque achavam que eram doentes, que estavam erradas, porque estava agindo de uma forma e hoje conversa ali e fala: Nossa, muito obrigado por você ter me esclarecido isso, eu não tinha ideia de que existia outro caminho. Ver, ver homens viris, não lineares, cada vez em uma maior quantidade nesse mundo, me faz realmente fazer valer a pena aquela promessa que eu fiz para Deus, que eu ia fazer a diferença positiva na vida das pessoas. E eu acho assim, felizmente a gente está chegando ao final. Eu ficaria aqui. Inclusive, eu quero te convidar para a gente tomar um café, para a gente alongar a nossa conversa. É, mas o sexo começa com namoro. E é tão bom a gente namorar. Quando a gente namora, a gente está vivenciando aquela paixão. Então é bom a gente não deixar apagar essa chama da abordagem, da conquista, do galanteio, do respeito, do respeito. E para mim foi muito esclarecedor essa nossa conversa. Eu quero que você olhe para aqui, para a câmera que eu falo que é do Clodovil, que é a câmera da verdade. Já ouviu esse Que honra! bordão? A câmera da. Olha ali para a câmera da verdade. E se há algo que a gente não falou e você fala, poxa, eu não poderia ter deixado de falar isso, que é fundamental. Claro que muitas coisas as pessoas vão perguntar para você nas suas redes sociais. Por favor, fica à vontade. Eu já falei tudo o que eu precisava falar aqui. Sou muito grata, muito honrada por essa oportunidade. E você, homem que está aí assistindo, e você, mulher que está aí assistindo, aproveitem para me seguir nas minhas redes sociais, Agni Deusa, e tirar qualquer dúvida que ainda está aí angustiando seu coração. Porque, como eu venho dizendo aqui, você estando alinhado, seus pensamentos, sua emoção, seu instinto, e você está se sentindo bem, está tendo uma comunicação honesta, você comunicando que realmente é importante para você sentir prazer, você vai sim conquistar o prazer que você escolhe ter. E você vai sim se sentir bem com a pessoa que você quer estar. É simples assim, é Simples simples, não assim. é difícil. Simples E é assim. possível. Acredite, é possível. Uau, até eu me surpreendi, porque quando a gente escolheu essa pauta, esse assunto, a nossa equipe, eu falei, o que você até pontuou, poxa, mas a Mara, ela é tão assim, né? Voltada para a fé. Como é que ela vai abordar esse assunto? Mas é um assunto que a gente tem que abordar com respeito, com seriedade e, como diz a Agnes, com muito prazer. E é esse prazer que eu sinto de fazer o podcast para vocês. É, eu fico pensando, e quando eu saio, o prazer continua. Não é aquela coisa tipo assim, ai, eu vou ter que fazer, ai, graças a Deus, consegui não. Tipo, ai, que bacana, eu vou fazer. Antes, durante e depois. Falar, poxa, quantos convidados eu já tive aqui, você pode conferir nos nossos episódios.
E você vai ver que vai ser edificante, vai te acrescentar no seu conhecimento, na sua conduta de vida. Muito obrigada, viu, Agni? Muito obrigada mesmo. Seus pais, seus filhos, seus amigos podem ter literalmente muito prazer em ter você no convívio. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Obrigada, Gratidão. meu amor. Pode, Mara? Pode, Mara? Pode, Mara.